gostava muito assim de carnaval, gostava de um sambinha, então a gente começou aí a partir dos 16 anos e meio, a gente começou a frequentar a escola de samba recreativa Luiz Gama. Nós saímos lá, que eu me lembro, em 2 carnavais. A gente acabou tendo a ideia, né, de que se unir e fazer daqui um conjuntinho de pagode. O conjuntinho nós acabamos batizando de Sambatuque. Passou do conjuntinho, passou para um bloquinho de carnaval, que foi, né, batizado lá como Escola de Samba Acadêmicos de Vila Aparecida. Para muita gente chegou a ser cogitada que naquele ano foi a melhor bateria do carnaval, né? E essa fama pegou, por aí que a coisa começou. Era uma cidadezinha bem simples mesmo, do interior. E para você ter uma ideia, na região onde eu moro ali, que é a região da Vila Aparecida, uma boa parte do que se tem hoje lá, na nossa época, era eucalipto. Era barba de bode, a gente falava, né? Os quarteirões, eles eram cheios de barba de bode, de varas de marmelo, de cupins, né? Que são aqueles montes de terra grande. Então isso foi o que a gente viu naquela época, né? Eu costumo dizer, por exemplo, que onde hoje é o McDonald's, o Pão de Açúcar, aquele pedaço ali era um eucalipto. Na verdade, na nossa época lá, o que se passava naquela avenida ali era a boiada. Era a boiada que o pessoal, os boiadeiros iam buscar. Elas desembarcavam de caminhão, num desembarcador, num ponto bem acima, que a gente chamava de região do Tanquinho, mais ou menos. E aquela boiada descia pela Avenida Vital Brasil, que era uma rua de terra, era um areião, né? A Vila Aparecida, por exemplo, eu posso dizer que no meu tempo de moleque, boa parte das casas, elas eram construídas, algumas até de barro, construções de bambu e barro, né? E algumas cobertas de sapé. Depois, algumas casas já eram de madeira. E quem tinha mais posse, aí sim construía uma casa de alvenaria, que é comum hoje, né? Mas naquele tempo não era, não. Então a diferença de Botucatu daquela época para hoje, eu acho que é muito gritante. E eu, quando criança, eu frequentava muito a casa da minha avó. E eu, muitas vezes, a minha avó me levava e a minha avó, com as outras mulheres, elas iam catar os gravetos de lenha. Era aqueles galhos de eucalipto seco que elas pegavam, quebravam, faziam feixes, colocavam na cabeça e aquilo era levado para casa, porque naquela época não existia nem água, nem luz, nem esgoto, não se falava nisso. Então todo mundo tinha fogão de lenha. E aqueles gravetos dos eucaliptos secos que eram pegos ali, eles eram levados para ser colocados junto com a lenha mais grossa, para facilitar o acendimento e para manter o fogão aquecido. Foi uma vila que por um bom tempo ela teve uma população de pessoas de cor, a população negra muito grande. E por essa população que existia, né, é que acabou mais para frente surgindo essa ideia de formar lá um grupinho de carnaval, que acabou sendo a Escola de Samba da Vila Aparecida. Se colocar assim na fase de, vamos dizer assim, de adolescente, mesmo de pré-adolescência, a gente teve um ponto de encontro lá que eu considero muito importante e acho que a maioria do pessoal que conviveu nessa época lá comigo, eu acho que não tem como esquecer, que era a igrejinha da Vila Aparecida. A esquininha da igreja era o ponto de encontro mesmo da molecada. Então ali, o pessoal, vamos dizer, saía da missa do domingo, corria para casa, trocava de roupa e voltava para a esquina da igreja. Se estudava de manhã, à tarde, dava uma escapadinha lá, quando o pai e a mãe deixavam sair, estava na esquina da igreja. Isso sempre foi, né? Isso nessa fase. E depois, quando a gente já ficou mais adulto, nós, ou pelo menos eu me recordo bastante assim,
de dois pontos de encontro. Um deles é o que a gente chamava do Bar do Biba. O Biba era um senhor ferroviário da época da Sorocabana, mas ele mantinha um barzinho ali na Vila Aparecida, com um joguinho de bilhar, com umas coisas lá. E ele teve assim, uma participação muito grande dessa escolinha de samba que foi formada lá depois. Então a gente se reuniu muito no Bar do Biba. E também um outro local que ficou bastante famoso da nossa época, que não tinha como esquecer, de um amigo nosso, que hoje também já é falecido, do Emílio Português, e era chamado Barzinho da Portuguesa. Por exemplo, hoje é comum você ir numa lanchonete, num lugar qualquer, e você ter lá um conjuntinho de pagode, um conjuntinho de samba com 5, 6 pessoas de cor. Mas em alguns lugares daquele tempo não era tão bem visto como agora. Né? Vamos dizer, já era coisa assim de malandro, né? De desocupado. Então, eu não vou dizer para você que em todos os lugares, mas a visão que tinha da gente naquela época era diferente da visão de hoje. A gente tinha um grupinho assim, que eu posso dizer, no caso eu, o Dirceu, o Daniel, o falecido Daniel, irmão do Dirceu, o Zelão, o Teto. A gente gostava muito assim de carnaval, gostava de um sambinha, então a gente começou aí a partir dos 16 anos e meio, a gente começou a frequentar a escola de samba recreativa Luiz Gama. Na época de carnaval a gente começou a ir lá, assistir aos ensaios, participar de algum bailinho quando era possível, né? E a gente acabou, nessa faixa de idade entre 17 e 18 anos, a gente acabou se integrando lá, o pessoal da Escola de Samba Luiz Gama, e nós saímos lá, que eu me lembro, em 2 carnavais. Acabou, né? O Luiz Gama deixou de sair no carnaval, então ficou um espaço meio que vazio ali, né? Como não tinha assim carnaval, não tinha um samba, não tinha um pagode, alguma coisa, a gente acabou tendo a ideia, né, o Dirceu principalmente, acabou tendo a ideia da gente se unir e fazer um conjuntinho de pagode. E na época a gente se baseava a gente tentava imitar o conjunto que para nós era da época o melhor conjunto de samba que a gente achava, era os Originários do Samba. Então a gente tinha lá os discos dos Originários de Samba, comprava os discos, tinha lá a vitrolinha para tocar os discos. E na casa do Dirceu, a mãe do Dirceu, a dona Mariana, ela sempre foi a grande incentivadora nossa, apoiava muito tudo que a gente fazia nesse conjuntinho. Porque a gente ensaiava, inclusive, aos sábados à tarde, num dos quartos da casa da dona Mariana, que era a casa do Dirceu e do Daniel também. E ela reservava um cômodo lá só para a gente ficar fechadinho lá e ensaiando. E a gente saía. Quando dava certo, se reunia nas esquinas, nos botecos e ia fazer aquele sonzinho lá que a gente estava sempre fazendo, né? O conjuntinho nós acabamos batizando de Sambatuque. Sambatuque. Nesse entusiasmo de estar sempre fazendo um sonzinho aqui e lá, o Dirceu teve a ideia de transformar isso num bloco de carnaval. Essa ideia foi do Dirceu Rodrigues, né? Que a gente popularmente conhecido por Tito. O Tito é que teve essa ideia e ele que assim implementou essa ideia aí, correu atrás, arrumou os instrumentos. E a gente, numa época do carnaval, começou a ensaiar. A gente começou a ensaiar na rua da casa do Dirceu, em frente à casa do Dirceu, na rua. Toda noite a gente ensaiava lá. E se a minha não estiver enganado, porque isso é uma coisa de muitos anos, em frente à casa do Dirceu morava uma senhora que, se eu não me engano, é a dona Guilhermina. E essa dona Guilhermina que guardava os instrumentos para a gente poder ensaiar, porque nem instrumento a gente tinha, né? Nem local para guardar um instrumento a gente tinha. Aí vem o outro colega também desse nosso grupinho, que era do conjunto, que é o Teto, é o João Roberto. O Teto ele era funileiro já naquela época.
E numa rua ao lado, né, a Francisco Botti, a rua do Depósito Miquelin, antigamente, ele passou a fazer o quê? Ele trabalhava durante o dia, à noite ele retirava os carros que estavam na oficina dele para conserto, ele deixava o terreno da casa dele livre para a gente fazer os ensaios lá. Então nós saímos da rua e passamos a ensaiar no quintal da casa do teto. E quando chegou o carnaval, nós não tínhamos recurso financeiro nenhum, assim, foi uma ideia que surgiu de repente, o Dirceu, que o pessoal acampou, se entusiasmou em sair fazendo aquele batuque, né? Então a gente fez o quê? Nós fizemos uma vaquinha e fomos num bazarzinho, porque no começo da Romana, Bazar da Dona Teresa. Compramos, acho que lá umas 30, 40 camisetas, demos essas camisetas para os homens, falamos para eles que cada um viesse com sua calça, escolhesse a calça que quisesse. E para enfeitar essa calça foi pedido para a mãe, para a esposa, para a tia, para a avó, para fazer do joelho para baixo, fazer uns babados. Assim, né? Um sobrepondo o outro, assim, de fitas coloridas. Então isso foi, e nós compramos chapéu. Um chapéu grandão, então ficou todo mundo de chapéu, camiseta branca, a calça, cada um com a sua própria calça, só que enfeitada com babados coloridos, assim, de joelho para baixo. E foi aonde a gente participou acho que do primeiro ano que a gente participou do Carnaval de Rua de Botucatu. E aí, em seguida, foi onde passou do conjuntinho, passou para um bloquinho de carnaval. E foi, né, batizado lá como Escola de Samba Acadêmicos de Vila Aparecida. E a gente saiu sem pretensão nenhuma, mas na cidade, de maneira geral, ou lá na vila, houve uma aceitação muito grande da nossa bateria. Então, para muita gente, chegou a ser cogitada que naquele ano foi a melhor bateria do carnaval, né? E essa fama pegou a Escola de Samba Vila Aparecida como realmente a melhor bateria do carnaval de Botucatu, né? E aí a prefeitura acabou, então, dando um incentivo e ajudando um pouquinho mais, foi onde a gente conseguiu, então, colocar já nos outros anos, colocar mais pessoas na rua, colocar as pessoas já com uma fantasia, né? Não, assim, nunca tivemos possibilidade de colocar fantasias de alto padrão, assim, de luxo, mas pelo menos já tinha uma fantasia. E a cor dessas fantasias também, que não esqueço, que é verde e rosa, porque o Dirceu, que foi o idealizador, né, dessa escola, ele é assim, adepto da Mangueira, a Escola de Samba Mangueira do Rio de Janeiro, que é verde e rosa, então passou verde e rosa para a Escolinha de Samba da Vila Aparecida também. Entendeu? Essa foi mais ou menos aí que por aí que a coisa começou. O samba enredo, que eu acho que, assim, mas ele pegou muito, ele foi assim um samba que o pessoal gostou muito. O nome era de uma índia que chamava Narainã, e que ela gostava tinha um cacique que gostava dela, mas ela não correspondia ao amor dele, então ele foi transformar ela numa ave. Então, assim, das recordações que eu tenho dessa Narainã. E nesse ano, quando terminou o carnaval, a gente fazia no sábado, lá na sedinha da Vila Aparecida, a gente fazia uma festa para todo mundo que participou do desfile, né? E nesse ano era assim, foi a noite inteira com o pessoal cantando essa música sem parar. Só tinha ela. Uma coisa que eu tenho, assim, né, que eu acho que foi uma coisa muito importante, que ficou marcada para a nossa escola, foi que quando foi inaugurado o viaduto ali, o Bento Natel, nós desfilamos no Bento Natel, nós desfilamos lá para o governador, para o Laudo Natel, que veio inaugurar o viaduto, o Bento Natel. É homenagem ao pai do governador Laudo Natel. E o Laudo Natel teve aí, né, colocaram lá o palanque para as autoridades, e nós desfilamos naquele viaduto. Para mim, então, vamos dizer assim, se eu tivesse que escolher esse desfile lá no viaduto, para mim, eu acho que foi o auge.